Vamos lá, hoje eu quero falar com você que está investindo o seu dinheiro em marketing, mas não está tendo os resultados que você gostaria, porque alguma coisa parece que está travada, alguma coisa parece que não está funcionando da maneira que deveria. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo para que você possa diagnosticar o que não está convertendo e também para você saber como criar um plano para poder resolver aquilo que está te travando. Eu sou Wallace Alves, sou consultor e estrategista digital há mais de 10 anos e tenho ajudado várias empresas a destravarem e a terem resultado com previsibilidade com o seu marketing. E a maioria delas, quando chega até mim, está travado porque estão tentando resolver o problema errado. E nesse vídeo, o meu objetivo é te ajudar a entender como diagnosticar de maneira correta o que está te travando, como criar parâmetros para saber como melhorar e então desenvolver um plano para você focar e então ter os resultados que você deseja. Então vamos lá, eu quero compartilhar aqui com você a minha tela para que a gente possa trabalhar alguns elementos desse processo. Esse é o mesmo processo que eu utilizo nas minhas consultorias, que eu faço com os meus clientes para poder identificar o que está travando e como melhorar os resultados. E ele basicamente ele consiste de algumas etapas bem definidas, bem claras, que vão te ajudar também a visualizar isso da melhor maneira possível. Então a primeira etapa para você encontrar aquilo que está travando o seu marketing é começar com o diagnóstico. Pensar isso de forma estratégica. Identificar os sintomas do que você quer resolver, do que está acontecendo no seu negócio hoje. E basicamente existem vários sintomas, mas os 4 principais que a gente observa são esses. Poucas pessoas chegando até você, então você observa no seu negócio que poucas pessoas têm mandado mensagem, têm entrado em contato com você, visitado o seu site, visitado ali o seu perfil, enfim, você está observando a quantidade de pessoas é bem pouco. Muitas visitas, mas poucos leads, aí você observa também nos seus dados que as pessoas estão chegando na sua página, estão chegando na sua landing page e ainda assim não estão convertendo em leads como deveriam. Você tem muitos leads, agora você está convertendo, mas poucas vendas. Os resultados são bem pouco comparado à quantidade de leads que você está gerando. O outro elemento é a venda. Você está vendendo bem, mas não está lucrando como deveria. Esses 4 elementos, você precisa entender que eles são partes do sintoma. Então, esse é o sintoma que você precisa observar na sua empresa. Qual desses hoje está travando a sua empresa? Qual desses está trazendo pouco resultado para você? Então, a primeira etapa é identificar o sintoma, porque sem isso a gente não vai começar mexendo na parte técnica nem nada. A gente precisa ir por etapas mesmo, como é a melhor maneira de se fazer isso. Então, se você tem poucas pessoas chegando, então significa que você tem um problema de tráfego. Quais são os canais que você está trabalhando que são responsáveis por gerar tráfego? Será que eles estão performando bem ou performando mal? Quando a gente está falando sobre visitas, ter visitas, mas ter pouco de leads, a gente está falando sobre um problema de conversão. Então, você não está conseguindo fazer essas pessoas converterem para a próxima etapa, que no caso são os leads. E quando a gente fala de ter muitos leads e poucas vendas, também tem um problema de conversão, mas aí o problema talvez seja uma outra etapa, seja a proposta, seja a sua promessa, a sua oferta, aquilo que você está propondo ali que está causando isso. E quando você vende bem, mas não lucra, talvez tenha um problema aí de... Existem vários elementos, mas alguns relacionados a marketing, talvez esteja relacionado à sequência, ao mix de produto, ao modelo que você tem trabalhado hoje. Então, a primeira etapa aqui do seu diagnóstico é identificar os sintomas que a sua empresa apresenta hoje. Você pode dizer, Wallace, mas todos esses sintomas eu encontro na minha empresa. Mas existem alguns que vão fazer diferença nos momentos certos. Então, por isso que é importante saber qual a etapa em que você está, qual a etapa do sistema, qual a etapa dos sintomas você está de forma mais agravada e qual você vai precisar resolver primeiro. Então, agora que a gente fez o diagnóstico, identificou os sintomas, a gente precisa ir para a próxima etapa, que é a etapa número 2, que é a etapa que você vai identificar os indicadores do seu negócio. Você vai começar a olhar aquilo que você tem hoje, os seus números, para poder então fazer projeções, entender em que cenário você estaria em melhor situação,
para então poder ter os resultados que você deseja. E se você já está gostando desse conteúdo, da forma com que eu estou apresentando para você, se isso é do seu interesse, esse tipo de assunto de melhorar os seus resultados, as suas vendas, eu quero te convidar para curtir esse vídeo, para que o YouTube continue te mandando outros vídeos, outros conteúdos como esse, que vão com certeza te ajudar a ter resultado. E aproveita também para se inscrever nesse canal, para ajudar a gente levar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso diagnóstico, para saber qual a próxima etapa. Então, o que você vai fazer? Eu sempre aconselho que os meus clientes olhem os últimos 90 dias. Você pode olhar semestralmente, você pode olhar os seus números anualmente. Só que a gente percebeu que os resultados mais imediatos, eles são os mais relevantes. Então, o último trimestre, os últimos 90 dias do seu marketing, eles são o reflexo daquilo que é mais atual realmente, do que está fazendo efeito ou que não está fazendo efeito, está prejudicando os seus resultados. Então, o ideal é que você olhe os seus números. Então, a gente tem um problema de tráfego, um problema de conversão, um problema de proposta, oferta, um problema de modelo, de mix de produtos. Então, dentro disso, você vai precisar avaliar o seguinte: quando a gente está falando sobre tráfego, sobre ter poucas pessoas chegando, você vai olhar os seus dashboards de tráfego, seja tráfego orgânico ou tráfego pago. Você vai olhar as impressões, quantas pessoas estão sendo impactadas por aquilo que pelos seus conteúdos que você tem distribuído. Qual é a quantidade de cliques que você tem gerados para o seu site, para a sua página, a taxa de cliques, que é o CTR, quanto é que está a taxa de CTR, tá em qual valor. Nesse momento você não está procurando como melhorar, você só quer saber o número que está hoje. Também com relação à conversão, quantas visitas você está tendo nas suas landing pages, quantos leads você tem gerado, e qual é a taxa de conversão nessas páginas. Você vai anotar tudo isso e para ter isso bem claro para você. Depois você também vai avaliar outra etapa do seu funil, que é a de vendas. Então, qual é o seu volume de vendas? Quantas vendas você tem feito por mês? Ou então a média, porque como você está trabalhando com 90 dias, você vai tirar uma média disso. Qual é a sua taxa de conversão de vendas? Para quantos leads você vendeu? Por último, você vai identificar o lifetime value, quantas pessoas, os seus clientes, eles continuam com você, eles continuam comprando de você. Esses dados, pode haver outros dados aqui que você pode adicionar, que são importantes, mas esses daqui te dão já uma visão geral de qual é a situação atual do seu negócio. Então, a partir disso, você vai entrar na terceira coluna, que é então tentar fazer uma métrica, fazer uma projeção de o quanto seria ideal para você, começando de baixo para cima, quais são os resultados ideais para você. Por exemplo, se o seu lifetime value é de R$100, mas você quer que, por exemplo, se ele fosse... você tem produtos para ter um lifetime value de R$1.000. Mas hoje o seu lifetime value está de R$500. Então você quer dobrar isso, quer chegar nos 1.000. Então o desejado é 1.000, você anota 1.000. Agora você sabe que de 500 você quer dobrar, você quer chegar em 1.000. Volume, quanto você precisa de mais vendas para ter uma receita que você gostaria? Você vai anotar. Então, isso significa quanto de conversão? Quantas conversões você deveria ter por mês? Então, você vai anotar. Agora, subindo para leads, quantas visitas a mais você deveria ter? Você poderia ter para melhorar os seus resultados? Quantos leads a mais você precisaria? Qual a taxa de conversão você deveria bater para alcançar esse novo resultado? A mesma coisa com impressões. Quantas pessoas você deveria alcançar para ter os outros resultados? Quantos cliques a mais? Qual a taxa de clique que você deveria ter? Alguns resultados eles não vão ser tão fáceis de alcançar porque eles acabam sendo ali um padrão de mercado mesmo, mas outras coisas você vai conseguir trabalhar. Você vai conseguir melhorar. Então essa segunda etapa ela é muito importante para que você tenha uma visão geral de indicadores que realmente são relevantes para o seu negócio, para que você possa dar um próximo passo. Feito isso, então você vai precisar identificar o que causou o resultado dos últimos 90 dias, que é o que a gente trata na etapa 3, que a gente vai ver a seguir. A etapa número 3 é você descobrir
aonde estão os gargalos. O que eles têm realmente causado aqueles sintomas. Veja, você, para resolver um problema, um sintoma, você precisa identificar a causa. Então agora você precisa saber o que está causando esses sintomas. Então por que isso é importante? Porque agora você vai para a parte mais técnica, mais tática, mais operacional para tentar resolver. Você olhou de forma abrangente, estratégica, você observou de forma mais tática quais são os seus números hoje, e agora você vai para uma parte mais tática e operacional, porque você vai identificar agora o que está travando de forma mais prática, o que está travando os seus resultados. Então aqui eu gosto de trabalhar com o funil. Aqui o funil eu estou trabalhando tráfego, que é um problema, conversão, vendas e lucro. Para cada um desses segmentos existem sintomas, como a gente já viu. E para cada um desses sintomas existem algumas causas possíveis, que elas podem ser de natureza estratégica, de natureza de comunicação, de natureza tática, mas também pode ser de natureza técnica. Eu não vou entrar tanto na parte técnica aqui, mas só você entendendo que resolvendo algumas coisas mais táticas já vão trazer resultado para você conseguir destravar. Então, por exemplo, quando a gente está falando sobre ter poucas pessoas chegando até você, a gente tem um problema de tráfego. O que pode estar causando isso? Se você está fazendo anúncios, criativo ruim. Então, você tem criativos que não estão atraindo as pessoas, não estão chamando a atenção das pessoas. E, por consequência, as pessoas não estão clicando. Se elas não estão clicando, elas não vão até a sua página. Então, essa primeira possível causa, ela é muito comum. Então, você não precisa ter o melhor criativo ou o mais bonito. Você precisa ter criativos que chamem a atenção. Que, de imediato, capte a atenção daquelas pessoas que você quer que chegue até você, que são o seu público que você quer alcançar. Um outro elemento é segmentação errada. Então, isso pode estar relacionado de duas maneiras. Tanto na sua mensagem, na sua copy, em como você se comunica, não está conversando diretamente com aquele público ideal que você quer alcançar. Então, essa segmentação é uma segmentação de comunicação, de mensagem. Ela está errada, ela não está funcionando do jeito que deveria. Então, você deveria direcionar sua mensagem para tentar falar exatamente com aquela pessoa e não ter uma mensagem tão genérica. E aqui também pode ser uma segmentação, falando de anúncios, uma segmentação ali dentro das suas configurações, que aí é muito amplo, a gente não vai abordar. Mas hoje, basicamente, o que segmenta o seu público, que vai receber a sua mensagem, que vai filtrar as pessoas, é a sua mensagem. Não é tanto a questão técnica. Hoje os algoritmos das plataformas de anúncio estão bem inteligentes para dizer o que realmente você está dizendo na sua mensagem para quem mostrar a sua mensagem. Outro elemento que faz parte também, que pode ser um causador, uma possível causa do problema de tráfego, é uma oferta mal posicionada. É você não saber expressar de maneira clara os seus diferenciais, a sua promessa, o seu ponto de vista único. Então, quando você não consegue abordar isso dessa maneira, dificilmente você vai chamar atenção, dificilmente você vai conseguir concorrer de forma eficaz contra as pessoas, contra os seus concorrentes. Então, se você resolver qualquer um desses três problemas que você identificou como possível causa, você já vai ter um resultado. Você vai ter mais pessoas clicando nos seus anúncios, os seus anúncios vão ser mostrados para mais pessoas, parecida com aquelas que já estão interagindo, e, consequentemente, as pessoas vão estar chegando na sua página. Então, você vai ter um fluxo mais intenso, maior de pessoas na sua página. Beleza? É assim que você pode identificar. Esse pode ser um dos possíveis gargalos de tráfego no seu marketing. Então, a gente descendo um pouco mais o funil, a gente vai para a parte de geração de leads, que é um problema de conversão. Você tem muitas pessoas chegando na sua página, mas a sua conversão em leads é muito pequena. Então, quais são as possíveis causas? A gente pode falar também mais três aqui. Pode ser uma promessa fraca. A maneira com que você promete para as pessoas um resultado é muito fraco. Não converte, não é interessante, não existe valor ali na sua promessa. Então, ela não tem interesse em converter.
Talvez o seu anúncio até tenha falado uma coisa bacana, mas a sua página não reforça isso, não incentiva isso. Um outro elemento é uma página lenta, por exemplo. Uma landing page, uma página de captura que carrega de forma lenta, uma coisa mais técnica. Então, ele clica no anúncio, quando chega na sua página, demora mais de 10 segundos para carregar. Enfim, isso faz com que as pessoas desistam e não cadastrem. Isso é um ponto muito importante também na hora da conversão. E falta de provas. As pessoas não têm confiança, não existe nas suas páginas elementos de confiança para que ela dê um próximo passo, seja pedir um material gratuito ou então pedir uma proposta, dar um próximo passo ali no seu processo de vendas. Quando você resolve um desses, você já tem mais pessoas convertendo, mais pessoas dando um próximo passo. E aqui inclui também a questão, um elemento extra que pode ser a quantidade de informações que você está pedindo. Isso é uma regra. Quanto mais informação você pede, menos pessoas você converte. Quanto mais elementos, mais dados sobre a pessoa que está cadastrando, sobre a empresa dela, enfim, você pede menos será a conversão. Então, você também tem que fazer uma média aí de quanto você está alcançando as pessoas. Então, a gente pode descer um pouco mais o nosso funil para as vendas. Você tem muitos leads chegando, mas você tem poucas conversões de fato em venda. Poucas pessoas estão deixando de fechar, mesmo com um grande volume de leads. Geralmente, as pessoas elas tendem a pensar que a primeira causa da baixa conversão em vendas são a natureza dos leads. Então diz assim, não, os leads não são qualificados. Mas na verdade o problema pode ser outro. O problema ele pode ser uma proposta genérica. Então você pode até ter uma promessa interessante que faça a pessoa dar um próximo passo, mas a sua proposta quanto produto, quanto serviço é genérico. Parece que é igual a qualquer um. É quando alguém tem uma empresa e diz assim, a nossa solução vai te ajudar a ter mais resultados. Quão genérico é isso? Ter uma solução que ajuda a ter resultados. Não, quando você é específico em ter uma proposta mais específica, mais interessante, você fala com as pessoas, por exemplo, o nosso sistema de gestão com inteligência artificial ajuda as empresas, os pequenos empresários a terem uma visão mais estratégica, controlado sobre os recursos da sua empresa e como eles podem otimizar ou melhorar ou economizar a receita, aquilo que está entrando ali, melhorar e controlar melhor o fluxo de caixa. Enfim, você consegue ser mais específico nisso, você traz mais valor para a conversão em si. E um outro elemento que também afeta bastante é ter uma abordagem fraca. A abordagem aqui é o tema das suas ações, é o ângulo da sua mensagem, aquilo que você comunica não tem uma abordagem chamativa, não fala diretamente com o problema mais intenso do seu cliente ideal. Então é importante lidar com isso também. Qualquer produto, qualquer serviço sempre tem a possibilidade de trabalhar várias abordagens. Umas vão vender mais, outras vão vender menos e outras não vão vender nada. Então é importante identificar em qual dessas abordagens você vai trabalhar, identificar elas para poder melhorar. Se ela não funcionou, tenta uma outra, até você encontrar aquela que vai te dar um melhor retorno. Uma outra possível causa são as objeções ignoradas, quando você não responde objeções clássicas. Por que eu preciso disso, por exemplo? Por que eu preciso disso? Eu preciso disso agora? Por que eu deveria confiar em você? Por que eu escolhi o seu e não de outro? Está muito caro? É muito difícil? Não funciona para mim? Esse tipo de objeção você precisa antecipar. Você precisa responder para que você possa converter mais. Então, se você se perguntar, eu estou respondendo essas objeções, as objeções, pelo menos as básicas do meu cliente ideal, se você não está fazendo isso, provavelmente você não vai ter muitas conversões. Então, por isso que é importante focar nesses elementos. Proposta genérica, uma abordagem fraca e objeções ignoradas podem ser as possíveis causas de poucas vendas, poucas conversões em venda. E, por fim, descendo um pouco mais no funil, a gente tem
o problema de ter muitas vendas, mas pouco lucro. E os sintomas podem ser diversos, mas tem questões operacionais do seu próprio negócio, enfim. Mas eu não quero entrar nessa etapa. Mas existem elementos de precificação. A sua precificação pode estar errada. Você pode estar com um CAC alto, né, um custo por aquisição de cliente muito alto. Então você não está tendo ali um lucro com relação a isso. Então você precisa trabalhar o que eu posso fazer para melhorar meu custo por aquisição ou um custo de entrega muito elevado. Nesse caso, por exemplo, se você é um e-commerce, se você vende um produto físico ou um serviço, o custo da sua entrega é muito alto comparado com o valor que você cobra. Enfim, isso tende a deixar o lucro mais baixo. Então, esses elementos, eles são só a ponta do iceberg do que pode ser, mas aqui a ideia é te dar uma visão geral de como você pode trabalhar a questão de encontrar as possíveis causas daquilo que está travando o seu marketing. Então, essa etapa, a etapa número 3, ela é muito importante. Então, você descobrindo isso, você pode mapear até mais causas para cada um desses que você identifica. Olha, por exemplo, se o problema é de tráfego, você pode ter um problema de criativo, mas também você pode ter um problema de segmentação errada. Não significa que você vai ter apenas uma causa. Por isso que você vai ter que mapear tudo isso primeiro, antes de poder lidar e tentar resolver cada um deles. Mas vamos para a próxima etapa, que é uma etapa onde você vai realmente criar um plano para você. É hora, então, de traçar um plano de ação estratégica. É hora de realmente destacar aquilo que você vai fazer para resolver, uma vez que você identificou as causas que estão travando o seu marketing, os seus gargalos. Beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai ter os seus resultados na sua organização, você vai botar os números que você acha interessante, aquilo que é desejado, para você alcançar os resultados que você quer. Então, para cada um deles, você vai mapear aquilo que você pode fazer para resolver. Só que qual o ponto aqui? Quando você identificar o gargalo, é importante que você não queira resolver tudo de uma vez, mas que você escolha um desses elementos, um desses sintomas e tente resolver com uma causa possível. Você pega o sintoma, escolhe uma causa possível e tenta trabalhar nisso. Porque se você for fazer tudo de uma vez, talvez você consiga até ter um resultado ainda pior, porque você não vai conseguir saber exatamente o que está dando resultado e o que não está dando resultado. Você não vai conseguir medir. E se você não consegue medir, você não consegue melhorar. Então, você vai mapear aquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, se você tem um problema de tráfego, uma das possíveis causas são criativos ruins. Você vai criar outros criativos. Você vai fazer uma gama nova de criativos para os seus anúncios, você vai subir, você vai rodar e você vai observar. Teve uma taxa de cliques maior? Alcançou mais pessoas? Tá chegando o meu público mais qualificado? Enfim, quando a gente está falando sobre conversão em leads, uma das possíveis causas é uma promessa vazia. Você pode tentar, você troca uma headline, a headline da sua página. Você pode criar uma página, fazer um teste AB, tentar duas promessas diferentes. Você pode trabalhar benefícios diferentes e assim por diante. Mas você não precisa fazer tudo de uma vez, você pode fazer um por vez. Porque o ponto é bem claro, que se o seu problema é conversão, não importa o quanto de tráfego você enviar para a sua página, você não vai resolver. Então, por isso que é importante você observar cada um das etapas do seu funil e descobrir o que pode ser melhorado ou não, certo? Mas antes da gente continuar, eu quero te convidar, então, se você quiser um diagnóstico como esse completo, a ajuda de um especialista realmente para poder identificar esses elementos, fazer todas essas etapas e desenhar um seu plano de execução, um plano para implementar e resolver os problemas da sua empresa, eu quero te convidar a conhecer a minha consultoria Rota Certa. Na consultoria Rota Certa, eu te ajudo, é uma consultoria direto ao ponto, onde eu faço o mapa, mapeio ali os seus números, vejo o que está, os gargalos, onde estão os gargalos, quais oportunidades que existem de melhorar os seus resultados, e eu traço para você ali um plano de ação específico para você ir implementando e melhorando os seus resultados, seja de tráfego, seja de conversão de leads, seja de vendas e até estratégias para melhorar o seu lucro. Então,
Se você quer a minha ajuda para dar uma olhada no seu marketing e fazer isso por você, aqui na descrição desse vídeo tem o link da minha página para você ver todos os detalhes da consultoria e garantir uma vaga. Por mês a gente faz algumas vagas, a gente libera algumas vagas para essa consultoria. Então eu te convido a garantir uma dessas vagas para que a gente possa trabalhar junto, focando, implementando esse tipo de diagnóstico e mapeando para você aquilo que você pode fazer para ter os resultados que você quer alcançar, certo? Então vai lá, conhece a consultoria Rota Certa, que eu tenho certeza que a gente vai poder te ajudar. Voltando então para o nosso conteúdo, agora que você mapeou o seu plano de ação estratégica, o seu plano de execução, essa outra etapa aqui também é muito importante, porque basicamente a gente está falando sobre a quinta etapa, que eu chamo de prevenção e ciclo contínuo. Porque aqui, agora a gente já cria uma rotina de otimização. Primeiro, prevenir que os seus resultados continuem travados e também te ajuda a ter um ciclo contínuo de diagnóstico e execução. Diagnóstico, execução, análise, execução, melhora aquilo, observa o que melhorou, o que não melhorou. Então, basicamente, ele funciona dessa maneira. Você vai sempre ficar de olho nos sintomas, mapear. Coloque isso numa planilha, numa tabela, num docs, algum lugar onde você possa observar semanalmente, mensalmente os seus resultados e observar os sintomas. Quais sintomas a minha empresa está sentindo nesse momento, nesse mês? Você fazer o diagnóstico, tentar identificar aquilo que está travando, desenhar o seu plano de ação, executar, observar os resultados gerados a partir da sua ação, depois fazer uma nova avaliação e fazer esse ciclo contínuo de prevenção e de melhora do seu marketing. Fazendo isso, você nunca vai estar às cegas com o seu marketing. Porque marketing, vejam, ele não é uma questão de criatividade, não é uma questão de ter ideias, é uma questão de criar processos, de criar sistemas que te ajudam a manter aquilo de forma constante, melhorando um elemento e outro, para que você possa, ali no montante dos resultados, ter mais vendas, ter mais lucro, alcançando de fato ali o crescimento da sua empresa que você deseja. Então você pode repetir esse mesmo diagnóstico, talvez trimestralmente, você pode fazer isso a cada 90 dias, para poder ter os dados dos 90 dias anteriores. Enfim, isso vai te ajudar a ter bastante clareza sobre qual caminho seguir, qual rota seguir e principalmente saber se realmente você está melhorando com seus resultados. Porque, como eu disse, marketing não é sobre ideias, é sobre ter dados, sobre trabalhar em cima desses dados e melhorar. Então você pode perceber que tendo um passo a passo, um diagnóstico, você consegue ter mais resultados. E isso é importante porque isso é até uma coisa para você refletir. Muitas pessoas que chegam até mim pensam que elas precisam de tráfego. Dizem assim, eu quero fazer tráfego pago, eu quero melhorar o meu tráfego. Só que, às vezes, o problema é outro. Ele é mais fundo, como eu mostrei para você, existem vários sintomas diferentes para um negócio, que o negócio pode estar passando. Existem diversas possíveis causas daquilo, sejam táticas, sejam operacionais, sejam técnicas. Existem várias ações que você pode fazer para melhorar. Mas a questão é, aonde você pode focar? Identificando onde o seu marketing está travado, é possível criar um plano de ação, um plano de execução para melhorar. E assim, focar naquilo, realmente lidar de forma cirúrgica com aquele problema específico e eliminar ele ali do seu marketing e ter resultados. Então, quando você identifica, faz um diagnóstico baseado em dados, aí você vai ter a clareza sobre o que agir. Beleza? Então, de novo, eu quero te convidar a conhecer a consultoria Rota Certa e garantir uma vaga. E também, se você gostou desse conteúdo e ainda não curtiu esse vídeo, quero te convidar a curtir e a se inscrever nesse canal para que você continue recebendo esse conteúdo. E eu tenho certeza que esse outro vídeo também vai te ajudar. Segue lá e assiste ele.